Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Lembrando que esse texto que Paulo traz para nós, na Carta aos Gálatas, é um texto que traz uma referência profunda ao termo adoção. Adoção no sentido de, por amor, é que Deus nos escolhe. E é por esta grande ação de amor que Deus nos escolhe, é que conseguimos interagir pelo amor que Deus derramou e manifestou para nós. Essa filiação só nos foi possível pela grande demonstração desse amor, que foi dado pelo Pai na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que um texto conhecidíssimo por nós, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, no sentido de resgatar. O amor de Deus gerou o compromisso de dar o seu Filho, que através desse Filho todos nós possamos herdar a vida eterna. Ou seja, a ação da vida eterna se manifesta pela filiação do Pai, pela manifestação do amor que se revelou em Cristo para nós. A igreja de Gálatas entendeu o evangelho da graça, mas ela não entendeu o princípio da filiação. Ela não conseguiu compreender. E aí a igreja de Gálatas fez um erro, como se eu e Janice temos nosso filho João Augusto, e nós tivéssemos agora adotado outro filho. E este filho, é o que Gálatas fez, começa a copiar todas as coisas que o João faz, para que eu ame ele, tanto quanto amo o João, pelo que o João faz para mim. A Gálatas tinha recebido a graça, já era filho, tinha recebido todo o mover do amor de Deus, mas não era suficiente. Eles voltaram para as práticas da lei, porque queriam ser e ter no seu coração as mesmas coisas que Israel tinha. Mas só que o texto diz que Israel, na realidade, tinha se perdido porque eles não aceitou o amor de Deus e nem o envio do Cordeiro, que era quem dava a filiação, né? Como é que a gente fala? A certidão é o sangue do Cordeiro. Israel não quis. E eles, tendo a filiação e os direitos, começam a voltar às práticas. Às vezes, nós somos assim. Às vezes nós queremos as coisas de Deus para nós, mas intuitivamente precisamos fazer algo para Deus. Amado, não há nada que você possa fazer que vai mudar o amor de Deus pela sua vida. Ele te amou a primeira vez com a mesma intensidade como te ama hoje, a ponto de, quando nós estivermos aperfeiçoados em Cristo, Ele não vai resistir a esse amor e vai arrebatar a sua igreja, o qual vimos hoje com muita clareza no estudo do Apocalipse. Ele vai trazer a sua igreja, porque o amor de Deus é no partilhar de uma comunhão íntima e próxima. Mas quando nós não temos essa desenvoltura do reino, pode ser que nós sejamos tão judaicos, e tão longe de Deus, e tão separados dele. Como a igreja de Gálatas recebeu a fé e a graça, começou a partilhar também a ignorância. 4:1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós agora sois filhos, ou agora é por parte minha, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito de quem? Do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por
por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Gente, nós éramos escravos, e ele deixa bem claro, quando estávamos sujeitos à lei, debaixo do poder do mundo, porque a lei determinava para nós condenação. Ou tínhamos escolha? Agora libertos do poder da lei pela graça, porque o próprio apóstolo diz, versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que nós, pequenininhos, que estávamos debaixo de tutores, com a ação de escravidão, fôssemos resgatados pelo quê? A fim de recebermos a adoção de filhos. Como pode mudar os sentimentos, os desejos, se é a graça que vai nos levar para perto de Deus, e é pelo amor de Deus que vamos manifestar para todos os que estão ao nosso redor, que existe um evangelho verdadeiro. É porque temos a característica profunda e a revelação no coração deste Espírito que nos transforma. Porque diz que recebemos o Espírito do seu Filho, o qual clama Abba Pai. Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Guardam dias, tecem rudimentos, guardam tempos. Ah, não posso fazer isso porque tem que esperar aquilo. Ah, não vou fazer aquilo porque... Isso era na lei, isso eram imposições que vinham como um mover, que mesmo debaixo do tempo da dispensação da lei, era de escravidão. O próprio texto de Paulo diz, gente, isso era escravidão, era sofrimento, era pesaroso fazer isso. Agora que recebestes a liberdade, voltais a serem escravos. Como é que pode isso? É o que o texto está dizendo para nós. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, como ninguém me ofende. Ah, pastor, eu quero guardar sábado. Ah, eu não vou comer carne de porco. Ah, eu não vou fazer isso. Pode fazer. Não vai me ofender. Agora não me venha dizer que eu não possa comer. Aí o pau pega já. Não venha impor a tua fraqueza sobre mim. Eu sou que nem Paulo. Se ele diz seja igual a eu gostei do mandamento desse. Eu sou igual a ele. Não estou debaixo de rudimentos, não estou debaixo de ordenanças, não estou debaixo de uma escravidão que sufoca, mas usufruo do amor que liberta, da graça que transforma nós. 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo diz que tinha dado uma inflamação nas córneas dele, nos seus olhos, dizem os historiadores, que ele andava quase que tateando. 14. E que posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Ou seja, ele chegou na igreja dos Gálatas e ele não pôde dizer, ele chegava nas igrejas e pelas obras, pelos milagres que Deus realizava através dele, muitos criam. Você vê isso no livro dos Atos. Paulo, quantas vezes curando pessoas. Um estava com uma desinteria lá, o Sérgio, ele vai lá, ora, o cara fica bom. O outro, ele está lá fugindo do naufrágio, morde uma serpente víbora, e ele sacode no fogo, e todo mundo espera ele morrer, e ele não morre. E aí todo o contexto de várias vezes, ele chega aqui, como que ele chega? Cheio de poder, fazendo milagres, prodígios, manifestando que Jesus estava nele. Ele chega como? Fraco, doente, enfermo. Isso ninguém prega aí nas igrejas aí, que eu sei, quem não pode ficar doente. Paulo devia estar com pecadão até os dentes, não é, meu filho? Ué, não é o que dizem por aí, que se o cara está em pecado, ele está doente? Paulo devia estar mesmo até o gogó no pecado, né? E ele foi abrir uma igreja no pecado. Viu o que aconteceu com ele? Vamos ver o que acontece? Versículo 14.
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Por que tentação? Tentação serve para quê, queridos? Para desviar da verdade, é ou não é? Tentação é mandada para tirar o cara do foco do que é verdadeiro. A enfermidade de Paulo, quando eles olharam Paulo falando de um Cristo que morreu e ressuscitou, de um poder do céu, e eles olhavam para Paulo e Paulo, tudo bichado. Imaginou? Todo torto, rouco, falando, ai Deus, mudou a minha vida, isso mudou muito mesmo, nós estamos vendo aí. O que era tentação? Ele está dizendo. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus. Anjo de Deus, irmãos, com enfermidade, bichado, arrastando a chinela. Quem é que revelou isso? Foi o Espírito. Olha só, que igreja, que bênção. Olha o trajeto que Paulo fala dessa igreja. Queridos, vocês não recusaram. Poderiam ter tantos pais na fé, mas amaram a mim, desprezado e fisicamente totalmente incompetente. Paulo pregava quase a noite toda. Imagina ele ter feito um sermão de 15 minutos. E o povo o reconheceu como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ah, quando os nossos olhos olham e veem a fraqueza, então Cristo aparece com o seu grande poder. O que aconteceu com eles? Que é feito, pois, da vossa exultação. Queridos, o que aconteceu com aquele povo que viu Jesus em mim, no meio da maior das fraquezas? Onde é que está esse povo? Pois eu dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. A enfermidade de Paulo era nos olhos. Eles teriam arrancado os olhos bons dele. De Paulo, fica com os nossos olhos, dá esse ruim para nós. Também foi a transformação e a manifestação da graça. É aquele menininho que está lá, jogado num cortiço, sem pai nem mãe, e aparece alguém para ele e diz: venha, filho, vamos para casa. Ele entra dentro da casa nova com o pai e a mãe. De que forma? O que eu posso fazer? A casa é sua, você pode tudo. Ele entra na geladeira que nunca teve, pega o suco que nunca bebeu, e toma o sorvete que nunca comeu e se lambuza. E aí Paulo chama essa palavra que está lá, exultação. Era uma alegria indizível aquela igreja. Eles estavam felizes da vida, totalmente felizes, porque ouviram o evangelho. Cristo estava presente no meio deles. Aí depois o que eles vão fazer? Mas tem outro menininho aí parecido. Também é teu filho? Também. O que ele faz? Ele não come com as mãos, ele só come de garfo e faca, ele é chique. Aí ele comeu no cortiço a vida inteira com as mãos, e dentro da casa nova também pode comer, a liberdade, você come do jeito que quiser, quer comer, jogar a comida no chão e lamber, pode também, porque é graça. Aí o que aconteceu? Começou a enfaixar a igreja, engessaram o poder da graça. Nossa, não é isso que Paulo está dizendo? 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Diz, querido, você não precisa andar de terno e gravata. Você foi acostumado, meu filho. Deus não muda Ele não muda as nossas características no mover das nossas ações de educação. Deus muda a nossa essência. Deus muda o nosso caráter. Ele quer, porque Ele nos fez um diferente dos outros. Mas quando nós trazemos para a igreja, para os conceitos bíblicos, que todo mundo tem que ser tipo uma regrinha, nós acabamos perdendo a exultação da percepção de Cristo. Isso que Paulo tem dito para nós. Amado, preste atenção no que está acontecendo em volta de você.
usufrua da graça, do amor de Deus, mas não transgrida isso, como nós ouvimos hoje na EBD. A graça de Deus e o amor de Deus está sobre nós. Então vamos fazer agora um bloco de carnaval e vamos pular carnaval, porque nós podemos tudo. A própria lei diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso pular carnaval? Posso. Eu posso ir em boatezinha de gay? Posso. Isso pode. Mas eu devo, meu filho? Eu devo? Não. É óbvio que não. É isso que ele está dizendo para nós, irmãos. É isso que o texto está trazendo para nós. É isso que a ação da manifestação gloriosa de Deus está dizendo para nós. Que quando o Espírito da adoção habita em nós, ele nos conduz a um caminho de liberdade, aonde não somos cerceados pelos homens, e nem também precisamos dos conchavos com as coisas dos homens, com a simples ação de que vai fazer um evangelismo. Amado, se evangelismo em dia de carnaval desse resultado, eu desde os meus 16, 17 anos trabalho no carnaval durante vários anos evangelizando. E vale muito mais a pena o evangelismo durante o ano todo do que ensino. Quem quer pra folia, vai, meu filho. Quem quer pra esbórnia, vai mesmo. Precisa você ir lá evangelizar para ele, não. Ele não vai te escutar. Porque o coração dele está totalmente corrompido e cheio de malignidade. Agora, o evangelho da verdade pode transformar vidas de pessoas que estão próximas de nós, para que no ano que vem essa festa seja menor ainda e não tenha glória nenhuma diante dos homens, porque Jesus alcançou vidas que precisam de diferença. Quem é que está disposto a ir naquelas costureiras dos barracões e pregar um evangelho para transformar elas lá dentro? Quem é que está disposto durante o ano todo a ir lá nos carnavalescos e anunciar um evangelho de graça que possa mudar a vida deles? Quem é que está disposto? Ninguém. Mas na hora do aí quer ir. Jesus, ele não se transformou em um homem para ter atitudes como homem. Ele se fez homem, mas ele continua exercendo a mesma ação, unção e poder de Deus que ele tinha. Por isso, ele foi chamado o homem sem dolo nos seus lábios, porque nunca houve pecado na sua boca. Este Deus é o que nos chama hoje para agirmos da mesma forma. Recebemos o Espírito, temos a presença do Espírito. Andemos agora no amor, na graça e na manifestação deste Espírito.